Bom dia a todos. Obrigada, Luciano, pelas apresentações. É uma honra estar aqui num congresso de acupuntura. A gente que está mais habituado a estar em congressos de ginecologia. Me sinto muito honrada com o convite. Mais ainda, em nome de dois grandes departamentos da Unifesp, que é o Departamento de Ortopedia, Dr. Isao Yamamura, o setor de acupuntura, onde eu sou preceptora, e o Departamento de Ginecologia, o Núcleo de Prevenção das Doenças Ginecológicas, comandadas pela doutora Neila Speck. E coube a mim falar a respeito de algo difícil, como disse o Luciano. Quando a gente fala numa dor, a gente tem algo mais palpável. Agora, uma vulvovaginite de repetição... tá, obrigada. É algo desafiante, digamos assim. Não é uma leucorreia, não é uma paciente que nos chega com um quadro agudo de corrimento, de coceira, de ardor. Mas, como já disse a professora que me antecedeu, é uma paciente que nos chega com um quadro de repetição. É uma paciente que vem com inúmeros tratamentos já realizados, com pomadas, com comprimidos, com remédios para o parceiro que já está, digamos assim, estafado de tomar medicamento e, às vezes, muitas vezes, sem necessidade, né? A vulvovaginite de repetição, nós chamamos de vulvovaginite recorrente, ela, se não uma queixa comum, né? Porque, na realidade, hoje em dia, as pacientes mudam muito de médico, né? Não resolve com um médico, vai com outro. Deixa eu arrumar aqui. E cada vez que ela chega para o ginecologista, dá a impressão que é a primeira vez que ela está sendo tratada. E, às vezes, ela não fala para a gente que que ela já usou vários medicamentos. Eu estou com corrimento. E aí você esmiuça a história, você vai ver, eu tenho corrimento desde sempre. Essa é a queixa principal. E o que nos fala a medicina ocidental, né, a ginecologia, a respeito da vulvovaginite recorrente? A queixa de corrimentos ou leucorreia, se não for a queixa mais frequente no consultório, ela é uma das. Mas a vulvovaginite de repetição, não. Talvez seja um pouco subestimada essa estatística. A vulvovaginite de repetição ela é reincidência de 3 ou mais episódios agudos de infecções genitais, diagnosticados por critérios clínicos. Então, tem que se examinar o paciente. Hoje, a gente tem uma cultura de que a gente trata papel, não trata pessoa, né? Os ginecologistas, e ouço muito frequentemente, não examinam mais seus pacientes, eles pedem Papa Nicolau, análise de secreção vaginal, colposcopia, vulvoscopia, tal, e cadê o exame especular? Cadê colocar a mão na paciente? E, às vezes, elas chegam para a gente e falam, como a senhora vai me examinar? Meu ginecologista não me examina mais. Né? Mas, repito, nós não tratamos papel, nós tratamos pessoas. Né? Então, veja, acho até um pouco exagerado ter essa confirmação laboratorial. De repente, a gente não precisa disso para todas as pacientes. A gente tem um histórico exuberante por trás desta mulher que está muito ansiosa, e o seu marido também, consequentemente. Né? Se a leucorreia, se os corrimentos são muito frequentes, a vulvovaginite de repetição, não. A incidência gira em torno de 5%. Então, sim, é comum os corrimentos vaginais, por vários motivos. Eu tenho uma paciente muito letrada que ela diz assim, por N motivos. Né? E nós temos várias causas. A etiologia é infecciosa, bacteriana, dentre estas, a vaginose bacteriana, que é causada aí por uma bactéria chamada Gardnerella. Etiologia viral, e aqui eu separei a mais comum, que é em vulva, que é o herpes simples, a gente pode ter também vaginal. A tricomoníase, considerada uma doença sexualmente transmissível. E a candidíase, a nossa querida candidíase, que é responsável por mais de 77% dos casos de vulvovaginite de repetição. E, muitas vezes, não é, né, professora? Às vezes é outra causa, como já explicado, tratada como candidíase inadvertidamente. Os sintomas, e esses sintomas são muito importantes, depois, para a gente fazer uma aproximação com a medicina tradicional chinesa. Então, a umidade excessiva, a umidade é um sintoma comum a todas, né?
prurido, ardor, odor, né? Muitas vezes vem apenas pelo odor, edema, dor à relação, sangramento à relação, desconforto urinário, né? E as fissuras e úlceras vulvares das mais diferentes formas. Essa etiologia também está relacionada com outros fatores, e esses fatores também determinam a recorrência. São o padrão alimentar, os hábitos de higiene e tipos de vestimenta. Até papel higiênico é importante, por causa de corantes, desenhos, bichinhos, cores de papéis higiênicos, pode ser um processo alérgico. Tá? Práticas sexuais, hábitos sexuais, o tabagismo, o uso de contraceptivos hormonais, doenças como diabetes, infecção pelo HIV, imunossupressão e a própria gestação. E o tratamento? Simples. Antibiótico, né? Antimicrobiano. Sim, cada vez que ela chega com um episódio agudo, numa fase aí aguda dessa recorrência, são importantes os antimicrobianos, os antibióticos, os antifúngicos. Mas também a identificação e a correção daqueles fatores que causam a recorrência, todos aqueles lá em cima. Mas, e apesar desse mas, apesar de tudo isso, de você tratar, de você corrigir tudo isso, ela recorre, ela volta de novo a ter corrimento. E daqui a um mês, daqui a 2 meses, ela está lá de novo no consultório. Você não usou o remédio direito. Não, eu usei. O seu marido não tomou remédio. Tomou. Você não trocou a calcinha para a calcinha de algodão. Troquei. Trocou o sabonete para neutro? Troquei. E aí tudo que você mandou fazer, ela fez e voltou o corrimento, e voltou, e voltou. E, além disso, então, como já foi dito e muito brilhantemente pela professora, a gente começa a pensar numa causa psicossomática. E não só a gente pensou nisso, como o pessoal da Unicamp também, eu botei a referência bibliográfica ali, uma mestra, uma psicóloga mestra, né, fez um trabalho muito interessante a respeito das causas e do fator psicossomático nas vulvaginites. O trabalho é livre, de livre acesso, acho interessante acessar. Muito bem, visto a parte da medicina ocidental, da prática diária dos nossos consultórios, do ambulatório de ginecologia, o que diz a medicina tradicional chinesa? Sob os olhos da medicina tradicional chinesa, como é que nós devemos abordar a vulvaginite de repetição? O Luciano teve uma transmissão de pensamento comigo, e, para efeito ilustrativo, eu peguei o meu dia lá no ambulatório do setor de acupuntura, não do departamento de ginecologia, e, de 2008, desde a época que eu entrei lá, e levantei a proporção de mulheres e homens atendidos somente no meu dia, e, realmente, não foi um chute, não, deu 80% de mulheres e 20% de homens. Destas 80% de mulheres que nos procuram, algumas vêm com queixas ginecológicas no setor de acupuntura do departamento de ortopedia, não é na ginecologia. Apenas 7,5% vêm por queixas ginecológicas, 74% de queixas gerais. Eu tive o trabalho de pegar esses prontuários e vi que, realmente, cerca de 35%, 35,5%, tem queixa ginecológica associada. Então, veja, se somarmos aquelas que vêm especificamente por queixas ginecológicas, excluindo-se as gestantes, que às vezes vêm da UBS, para a gente fazer acupuntura, as poucas sessões que nos cabem, né? Que às vezes elas já chegam à lombalgia com 2 meses, elas chegam com 5 meses, 6 meses só no ambulatório. 43% das pacientes que nós atendemos no ambulatório geral de acupuntura têm queixas ginecológicas. Então, é importante, realmente, sabermos lidar com essas queixas. Não é por acaso que você falou dos números. E essas queixas gerais, a dor no ombro, a dor no pé, a lombalgia, a cefaleia, a ansiedade, se transformam depois em queixas ginecológicas, e você vira um confidente, um amigo. Doutora, realmente eu tenho um problema no meu relacionamento conjugal. Eu gosto muito de falar da anatomia energética
quando a gente fala de tratamento de doenças ginecológicas por acupuntura, porque é muito importante, a professora mostrou realmente toda a inervação, toda a parte anatômica, física, mas e a anatomia energética? Isso é muito importante que a gente saiba. Por quê? Porque nós vamos precisar disso para tratar essas pacientes com acupuntura, né, no final aí do nosso diagnóstico. Os órgãos genitais internos, então, são comandados pelos 3 rins do pé, lembrando os canais curiosos, né, relacionados ao rim, lembrando que a mulher, por conta da menstruação, ela tem um balanço de Qi, Shui um pouco mais voltado para o Qi, lembrando a anatomia dos órgãos genitais internos localizados no aquecedor inferior, e eu gosto muito dessa correlação de pontos dos 3 centros de energia, do dantian, do reprodutor e do centro perineal, que a gente agulha assim, né, o VG1, VC1, principalmente. Lembrando que a matriz, por ser uma víscera curiosa, né, ela é classificada como uma víscera curiosa, ela tem pontos específicos, principalmente o zigong, que está relacionado com o útero. E, na parte dos órgãos genitais externos, muito, muito importante, acessar o meridiano do rim, né, o canal unitário Jueyin. Então, é importantíssima essa correlação anatômica e energética. E, falando em fisiopatologia dentro da medicina chinesa, nós vamos enquadrar a vulvaginite de repetição numa síndrome. Na realidade, nós não vamos tratá-la isoladamente, porque ela faz parte de uma síndrome. Tem inúmeros outros sintomas associados, e, muito especificamente, ao centro de energia, ao Zhang, do baço pâncreas. Porque sempre a gente vai ter umidade relacionada com isso. Uma umidade que já está lá intrincada, que está, além disso, associada a calor. E nós vamos ter que, muitas vezes, acionar outras medidas com relação à alimentação e com relação a fatores emocionais desta mulher para poder dissolver, dispersar tudo isso. Mas também não esquecer, não estando diretamente relacionada, mas não esquecer mesmo da parte do pulmão, relacionada ao sistema imunológico dessa mulher, com a energia de defesa dessa mulher. Então, é uma fisiopatologia intrincada, que envolve realmente os 3 rins do pé e também, e muito predominantemente, o coração. Abordando o fator psicossomático em relação à medicina tradicional chinesa, e eu sou da escola do professor Isao Yamamura, não poderia deixar nunca de falar aqui dos canais distintos, da parte da energia emocional, né, do Qi mental, que ele chama do Shen Qi. A sequência de nascimento dessa mulher é uma coisa muito importante. Ela é filha única. Ela vem depois de um primeiro filho homem. Ela é de uma família só de mulheres. Qual é o relacionamento, qual é a história desta mulher em relação à sequência de nascimento? E, mais que isso, se ela foi desejada, se ela foi planejada, se ela realmente assumiu a sua função feminina. E aí eu vou citar novamente esse trabalho da Unicamp, da psicóloga da Cordeiro, que ela avalia mulheres com vulvaginite recorrente e mulheres que não têm vulvaginite recorrentes, com todos esses fatores relacionados e as relações que elas apresentam com a figura paterna, com a figura masculina, com a figura da mãe, com a sua identificação feminina, além, obviamente, de todo um processo de evolução cronológica, de abusos físicos, abusos sexuais, né, que foi muito bem colocado, não só a violência não consentida, mas a violência consentida, que é a pior. Né, que é a mulher casada, é a mulher que sofre uma violência, quer dizer, falar em violência consentida, mas é aquela violência em que ela não é abusada, vamos dizer assim, ela é casada e tem relações não consentidas. Claro que tudo isso depende muito se ela vai ou não desenvolver um processo de
órgão-alvo, se ela vai dar um sentido dessas suas frustrações, desses seus medos, dessa sua revolta aos órgãos genitais, isso vai depender muito de cada pessoa. Assim como disse a professora, realmente, a acupuntura e a medicina chinesa, ela nos dá essa beleza de que cada indivíduo realmente é único. E que a gente não vai conseguir dar uma receita, uma fórmula de bolo, uma receitinha de bolo aí, ou uma fórmula magistral, para se tratar uma paciente, principalmente essas pacientes que têm fatores emocionais muito pontuais. Muito bem. Então, visto tudo isso, nós podemos fazer um esquema, um resumo, no qual nós vamos pegar todos esses sintomas. E é muito importante, além da queixa de umidade, a cor do corrimento, né? Para a medicina chinesa é muito importante isso, né? Todas vão ter umidade. Aliás, a umidade faz parte da mulher, né? Temos essa umidade frequentemente, isso é normal. Também tem que esclarecer o que é normal para essas mulheres. Às vezes elas chegam para a gente dizendo que tem um problema e ela não tem um problema relacionado a corrimento. Tá? É só a umidade normal ou o desconhecimento das fases do ciclo menstrual. No meio do ciclo menstrual, se ela não toma o anticoncepcional, ela vai ter um corrimento fluido, aquoso, que é justamente um dos sinais da ovulação, né? Então, todos esses sintomas eles vão cair num padrão, né, de umidade com calor. São as ites, né, as vulvaginites. E enquadrados numa síndrome, porque ela vai ter outros sintomas relacionados. E daí, sim, tirar esse padrão, que, na maioria das vezes, é uma síndrome interna de calor deficiente. E aí escolher o tratamento mais adequado. Bom, essas são as formas que podem se apresentar, e eu escolhi as mais frequentes, porque aí a gente tem combinação de N, várias combinações possíveis aqui de tipos de corrimento, com odor, sem odor, prurido, pastoso, fluido, amarelo claro, escuro, esverdeado, sanguinolento, ou seja. Mas essas são as mais frequentes. Sempre lembrando da umidade e calor que está associado. Tá? Então, a candidíase, o do meio é a bolinha, né? A candidíase, que é, sem dúvida, a mais frequente, né? Um corrimento branco, pastoso, pruriginoso. A tricomoníase, né? Então, tem que botar o espéculo, não tem jeito. Né? A tricomoníase, que é um corrimento muitas vezes inespecífico, sem odor, mas esse aspecto de framboesa, esse aspecto tigroide do colo uterino, bastante inflamado. A queixa mais frequente é o ardor, o corrimento é amarelo. A causa mais frequente na vulva é o herpes, né, que é um calor tóxico, né, que ulcera, né, um calor bastante. Isso aqui realmente impede ela de ter relação. Um subterfúgio, será? E a vaginose bacteriana, né, que se apresenta como um corrimento mais prabolhoso, fluido, branco, mas que realmente o que incomoda é o odor. Dentre os trabalhos, eu selecionei esse trabalho, bastante interessante, uma revisão bibliográfica, onde ele faz uma revisão de 213 trabalhos sobre infecções genitais, né, trabalho livre também, que pode ser acessado, em que ele avalia várias formas de terapias ditas alternativas para tratar a infecção genital, e a medicina tradicional chinesa é uma delas, por meio da fitoterapia e da acupuntura. Mas ele fala mais em termos da doença pélvica crônica, né? Ele não aborda muito, na acupuntura, as infecções genitais, ele aborda mais a infecção pélvica crônica, até com pontos mais utilizados e aí no levantamento que foi feito. O mecanismo da utilização das ervas é bastante complexo, ele esmiuça isso no trabalho, e é importante a gente ver a ação antibacteriana e anti-inflamatória e a regulação da imunidade através da fitoterapia. Eu, particularmente, não faço fitoterapia, mas, neste caso, ela é melhor do que a acupuntura em vulvovaginite recorrente, né? A literatura traz esse dado para a gente. E das mais diferentes formas, com transmissão, com administração via oral, né, medicamentos aí, próprios para administração via oral, e
terapias locais, até com administração de supositórios, com banho quente, né, banhos quentes, a lavagem vaginal, a administração via vaginal e a aplicação externa, né, de medicamentos fitoterápicos. Do ponto de vista da acupuntura, a gente tem todos uns trabalhos com modelos de aproximação, mostrando os mecanismos neurológicos relacionados à acupuntura, que realmente explicam o benefício da técnica à luz dos conhecimentos atuais. Mas o mais importante aqui é que as agulhas e a eletroestimulação, ela provoca, ela causa a liberação lá na suprarrenal de substâncias que ajudam a tratar, que são anti-inflamatórios, que são medicamentos nossos, endógenos, que, além das endorfinas, né, para acalmar aí também a paciente, trazer uma diminuição da ansiedade, envolvidas e muito nesse processo aí de recorrência de infecções genitais. Eu tive o trabalho também, e aí eu fui em conjunto com o Departamento de Ginecologia, nós temos no nosso ambulatório, às terças de manhã, um ambulatório só de infecções genitais. E é um material muito rico em termos de vulvaginite recorrente, as pacientes são das mais diferentes idades. Então, peguei alguns casos do meu consultório e compareci a esse ambulatório, chefiado pela doutora Maiara Fecundo, lá na Unifesp, e eu fiz um questionário, não foi tratamento, a gente fez um questionário para ter um padrão, enquadrar essas pacientes realmente para ver se confirma a literatura nesse padrão de umidade, calor, da parte emocional e tudo. Foram 21 casos desde que eu recebi o convite, né? Deu até mais que 5% aí. Uma média de 29 anos, então uma idade no MENAC, minha idade reprodutiva, a idade de vida sexual ativa. Todas casadas e solteiras deu 50%, e um dado interessante, a maioria, quer dizer, a média deu de 0,6 filhos. Pacientes que não tinham filhos, né? A função da maternidade aí. Então, na idade MENACME. Há vários tipos de corrimento, várias apresentações de corrimento, mas o que foi mais interessante é que, realmente, o que predominou mais foi o corrimento branco, né, a candidíase, de acordo com a literatura. Né? E dos corrimentos amarelados, 39% eram fluídos e com odor, e dos brancos eram pastosos e compruridos, novamente confirmando a literatura. Com relação ao padrão das deficiências, para confirmar aí realmente a umidade e calor, as pacientes apresentaram deficiência de IN, né, dos 3 INs do pé associados mais frequentemente, né? Então, o questionário nos levou a isso, tá? Então, do fígado, do baço pâncreas e do rim. E a emoção, a parte emocional predominante, estava relacionado à ansiedade e à raiva e revolta. Né? São pacientes que realmente geram um calor interno associado a esses dois tipos de emoção reprimida. Ter emoção é normal. Né? E aí, confirmando o padrão de umidade e calor. E algumas imagens relacionadas à parte aí da avaliação da língua, que eu achei interessante. Né? O fato importante também que eu vi, que a gente conseguiu relacionar, foi uma deficiência de Chouet nessas pacientes, da energia do sangue. Também corroborando a fisiopatologia lá, de menos Chouet, mais Qi e tal. Então, isso tudo é importante na hora da escolha do tratamento, né? Tá? De acupuntura. Tá? Os corrimentos amarelados, eles normalmente cursam com mais odor, são mais fluidos. Eu já estou terminando. E a deficiência de IN, né, pronunciada aqui, com a fissura, mas sempre a língua aumentada, com marca de dente, essa até com uma discreta estagnação. Outro corrimento amarelado, mas aí com uma estagnação um pouco maior. Essa paciente tinha um tremor absurdo, né, a umidade, né, a ponta da língua vermelha, que é a ansiedade presente, a descamação nos lábios, né, são pacientes bastante ansiosos. Já nos corrimentos brancos, a gente pode ter um pouco de invasão de frio, mas a ansiedade está aqui, a umidade está presente, a estagnação presente. Novamente, essa daqui com uma deficiência de Chouet também importante, a língua pálida, a umidade,
a presença da fissura, da chanfrado na ponta da língua, e a estagnação. Mas essa, com uma deficiência de Schwenn importante, essa tinha candidíase, muita candidíase, embora o corrimento fosse fluido. Então, em resumo, né, as vulvaginite de repetição, elas são enquadradas num padrão sindrômico, em que medidas gerais como alimentação, higiene, vestimenta e práticas sexuais devem ser abordadas de uma maneira sistemática. Tem que ter muito enfoque na saúde emocional dessas pacientes, então a equipe multidisciplinar realmente é extremamente importante. A gente lembra também que no nosso setor a gente tem um ambulatório, que a gente chama ambulatório de Ki mental, né? Que a gente trabalha essa parte aí da energia mental. E, referente à acupuntura, a gente não vai ficar dando pontos aqui, esse ou aquele ponto que tem que ser usado. Então, identificar o padrão, circular, tirar a estagnação de Qi, dispersar a umidade e calor, tonificar o Yin, né, porque muitas delas cursam com o vazio de Yin. Tá? E lembrar, mais uma vez, eu acho que essa frase, isso eu tenho comigo, tanto no consultório de ginecologia quanto na parte de acupuntura, que realmente nós não tratamos papel, nós tratamos pessoas. E cuidado, cuidado, porque muitas vezes essa paciente parece que é a primeira vez que está tratando. Esmiucem a história e vão um pouquinho mais além na sua parte emocional. Obrigada, era isso que eu tinha para dizer.